Fala, rapaziada! Estamos no ar, estamos no ar. Destoando um pouco, né? Porque eu tô de branco, né? O Lucas Colar tá bem vestido, obviamente. O Lucas Colar tá de branco também. No A, a, cabelo, né? No a cabelo. cabeça branca, né? O Lucas Sim. Colar já tá crescendo rápido ou é reflexo ali? Porque já tem os pontinhos pretos ou não? Tem os pontos pretos, né? Pô, cara, como cresce rápido o seu cabelo, cara. Cresce. Pior que cresce. Vou ficar parecendo uma zebra daqui a pouco, né? Meio preto e meio branco, né? Vai ficar meio diamante negro com laca, né? Vai ser meio estranho, né? Mas Diamante enfim. negro com laca, meu Tem Deus do para céu. vender nos mercados, né? O misto dos dois, né? Laca Oreo com diamante negro. Eu nem sei se tem diamante negro ainda, na verdade. Até peço desculpas, né? Mas eu não me recordo se ainda temos diamante negro a vender nos mercados aqui no Rio Grande do Sul. Não tenho visto mais. Entendi. Olha Diamante só. negro que é o Pelé dos chocolates, né? Diamante negro. A Marina simplesmente é apaixonada pelo diamante negro. A Marina nunca tá errada, né, cara? Impressionante. Você já Ah, percebeu isso, cara? o diamante negro é o Pelé do chocolate disparado, É, né? O é o Pelé. melhor de todos. É o Pelé do chocolate, é um absurdo mesmo, é o melhor. Mas assim, ó, só para vocês não ficarem pensando, né, ó, é gravado, não é gravado, Ah, tal, o tem que o tá sol aqui, acontecendo? né? É Tá meio. aqui, ó, conteúdo A não gravado, ser que tá? eu estivesse no Japão, seria meio esquisito, né? Mesmo assim, ainda não E teria um sol desse tamanho aqui, né? não é Japão, é Capão, né? Tá um pouquinho antes ainda nas consoantes. Mas vamos botar aqui, inclusive, né? Conteúdo gravado até para o Anderson Vaccaro não ficar chateado com a gente. Senão depois ele manda mensagem. O Anderson Vaccaro manda mensagem pra gente. Porra, conteúdo gravado de novo e tal. Mas assim, né, gente? A gente também é filho de Deus. A gente também é Conteúdo filho. gravado também é novidade, né? Nós estamos fazendo conteúdo Isso. exclusivo aqui, né? Não vai sair em lugar nenhum antes das 8 da noite, né? Antes do Entre Vozes. Exatamente. Então, assim, cara, a gente quer falar um pouco sobre Quinteiro, a gente quer falar um pouco sobre a busca por volantes e também, por que não, Jean Lucas, que é o principal deles. A gente quer falar sobre alguns outros bastidores que aconteceram do Beira-Rio essa semana, Moisés, Escoco. A gente quer falar sobre todo, basicamente, um cozidão de notícias do Escoco? Vamos falar do Escoco? Escoco. Que loucura, né? Tu vê? Não, eu sei, tu já. Não, Eu tu sei que tirou tu a me disse. semana pra me irritar essa semana, né? Tu quer falar de Luiz Adriano, tu quer falar de Escoco. Daqui a pouquinho tu quer falar, Meu amigo. sei lá do que tu vai querer falar aqui, tem até medo. Não, mas de qualquer maneira, cara, eu quero mandar um feliz mandar um feliz ano novo para todos os nossos parceiros, tá? Quero mandar um feliz ano novo para KTO, quero mandar um feliz ano novo para Capião, para Centauro, para Reduza, para Mais Ágil, para todo mundo que está com a gente aqui, principalmente tu, que está aqui agora, neste exato momento, trocando uma ideia no chat com a galera. Então, um feliz ano novo para vocês. Tudo de melhor em 2023 e eu espero que essas informações que a gente traga agora ajude, né, Lucas Colar, para já entrar o ano novo com aquela Olha, cabeça mais fria, né, mais eu não tranquila e sei. tal. Se bem que o Não, cara não torce pro tenho essa Inter, né, convicção, Lucas? não tenho essa convicção. O cara torce pro Inter, não tem muito como fazer ano novo com cabeça fria, né, cara? Ainda mais que assim, estamos num período de, não vou dizer marasmo, né? Porque eu acho que tem coisas acontecendo, mas não é um período de grandes novidades. Cara, esses dias me peguei vendo uma live do Casimiro, né? E ele tava reagindo ao mercado da bola dos clubes do Brasil, né? E ele falando sobre as possibilidades de contratação do Vasco, enfim, né? O Vasco é um clube que tem sido bem ativo no mercado, né? Contratou o Pedro Raul, contratou o Lucas Piton, tá por fechar o Robson Bambu, mas tem muitas especulações, né? E aí ele foi indo para times, né? Palmeiras não contratou ninguém, Palmeiras não anunciou nenhum reforço, zero. O Corinthians, né? Trouxe aí o Yuri Alberto em definitivo, não fez grandes movimentos. O Flamengo anunciou só permanências também, né? O caso do Ayrton Lucas, o lateral esquerdo. O Galo também tem mais saídas do que chegadas. Então, assim, tá. O movimento, na verdade, não sei se tu concorda comigo em relação ao mercado, me parece muito mais um movimento de clubes que estão, né, precisando e fazendo movimentos agora já numa montagem de time, né? Vasco, Cruzeiro, Bahia, Grêmio, o Goiás, eu vi que está contratando bastante, né? Clubes que têm, né, esta maior necessidade e outros me parecem que estão bem de boa, né?
Flamengo, Inter, Mas tu quer ver? Corinthians, Palmeiras. O Fluminense talvez seja o que destoe, né? Que terminou muito bem o ano, classificado para a fase de grupos da Libertadores e, e que está fazendo alguns movimentos, né? Claro, trouxe 4 jogadores do Atlético Mineiro numa tacada só, né? É gente pra caramba, né? Então, para mim o que mais destoa. Se vai dar certo ou não, não sei, né? É aquele velho debate que a gente vem tendo aqui há algumas semanas já no Entre Vozes, né? Pô, tal jogador seria titular no Inter, valia um esforço para trazer o Guga, trazer o Keno, trazer o Vitor Mendes, trazer sei lá, os jogadores que estão circulando aí, né? E fechando com outros clubes. Mas eu tô ansioso também, cara. Acredito que vocês todos colorados devem estar ansiosos, né? Para nomes, para especulações, né? Porque o torcedor acaba se iludindo, né? Começa a pensar naquele jogador, pô, monta o time ideal lá, do 1 ao 11 com um centroavante novo, né? Olha os lances do cara aí nas redes sociais, né? Vai olhar o Instagram dele, né? Começa a conjecturar coisas de futuro. Mas eu acho que o Inter tá meio cauteloso nesse aspecto, mas com as pessoas nas quais a gente conversa, a gente consegue sentir um otimismo e até mesmo um cenário, como é que eu posso dizer assim, cenário de que coisas vão acontecer, né? É muito clara a necessidade que o Inter tem de reforçar o seu time, então as pessoas estando cientes, né? Se quem tem o maior interesse, que é a direção, comissão técnica, jogadores, tem essa ciência de que precisa, vai acontecer, né? Talvez não no prazo que a gente imaginava, mas seria muito pior se, por exemplo, a gente tivesse aqui se escabelando. Tu não, né? Não ia conseguir se escabelar muito, Obrigado. mas tentando mostrar, olha, tem uma necessidade de um centroavante, tem uma necessidade de um extrema, tem a necessidade disso, o Inter não precisa, confiamos no que temos. Não, o Inter nunca disse isso, né? O Inter nunca veio ao público dizer que não precisa contratar ou que não é ciente das necessidades que tem. Então, acho que esse é um ponto positivo e a gente tem que aguardar aí, né? Maiores especulações aí que devem acontecer a partir da reapresentação do Inter no dia 2 de janeiro, também conhecido como segunda-feira, no CT Parque Gigante, aí sim, né, para treinar de forma ininterrupta, né, até o final da temporada que vai encerrar em dezembro. Não, e eu bato na tecla, né? Na questão dos reforços, eu bato na tecla que o time que acabou o ano ganha do Juventude. O time do que acabou o ano do Campeonato Gaúcho, no Campeonato Gaúcho, ele tem a obrigação de chegar na final. Ele tem a obrigação de chegar Sempre na tem, final. né? Até com time pior, né? Já teria a obrigação. Não, claro. Mas eu digo assim, ó, mesmo não reforçando, esse time, ele tem não só a obrigação por ser a questão de um campeonato gaúcho e o Inter tem que mandar no estado de novo e tal, aquela coisa, mas no sentido de é um time que está pronto. É um time que está pronto. Ah, Ernest, mas esse time não garante Libertadores. Bom, daí são outros 500. São Que outros o Inter tá 500. montando o time agora pensando numa exigência que vai ter a partir de abril, né? E aí, claro, tem que montar o time, né? Tem que entrosar, tem que garantir Claro. as melhores opções agora no mercado em relação a outros clubes. Mas na real, né? Bem na verdade, que o Inter conseguiu montar uma estrutura de time, né? Dá para jogar, por exemplo, como tu tá dizendo, né? Vamos lá, a gente consegue montar o time do Inter se forem, melhor dizendo, né, os atuais jogadores que estarão no grupo, né, pro jogo de estreia, por exemplo, né, quebrar a cabeça e pensar no que pode ser um time novo, jogadores que a gente nunca viu jogar. O que tá de novidade é o Mário Fernandes, né, que hoje a gente não tem muita convicção de que vai ser titular ou de que vai ser reserva, enfim, né, daqui a pouco eu não vejo um cenário tão improvável assim de termos uma zaga com Mário Fernandes e Vitão, dois jogadores altos que compensam a ausência de um volante de maior estatura, com boa saída. E eu sou muito fã do mercado, né? Sabe que eu adoro zagueiro psicopata, zagueiro com cara de mal, né? Zagueiro que se impõe, enfim, e que acaba sendo uma liderança do grupo. E acho que o mercado encerrou o ano muito em alta em relação a ele mesmo. Então foi um dos grandes nomes do Inter na temporada de 2022. Mas o Mário Fernandes e Vitão não é uma dupla que a gente ache estranho estarem juntos em algum momento durante a temporada. Ou daqui a pouco o Mário Fernandes como um lateral direito, né, na ausência do Bustos.
A gente consegue pensar times assim, né? Então, eu acho que Lucas, o torcedor do próprio Inter, às vezes, 352, Lucas. ele meio subestima, né, o time que foi montado pelo Mano. E é bom que vocês tenham aí, quando tiverem um tempinho livre e tal, né? Dê uma olhada, por exemplo, a reacts de torcedores de outros times, né? Outros canais que tem aqui. Esses dias me parei vendo um canal de Botafogo reagindo a todos os gols do Inter na temporada. Eles fazem isso com todo, ele faz esse canal em específico, né? Ele faz sobre todos os times, né, do Brasil e ele fala, pô, tu vai ver os gols do Inter no Brasileiro, é gol de jogada trabalhada, é gol de toque de bola, né? Tem aquele gol do Maurício no Morumbi, tem o gol contra o Goiás no Beira-Rio também, aí é gol do Alan Patrick, é gol do Pedro Henrique, gol do Wanderson, Lucas, gol do Alemão. Tem inúmeros gols que o Inter fica lá 1 minuto e meio tocando bola, trocando, É que a gente remete trocando. muito assim, né? E a gente recebe vários recados, e deve estar rolando vários recados sobre isso aí agora no chat, falando sobre o assunto, né? Tipo, pô, legal, vocês têm razão, né? O Inter ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, mas quando precisou não ganhou, né? Que foi do Grêmio e do Melgar, né, que foram os jogos chaves, ou do Globo, né, os 3 jogos chaves do Inter no ano, que terminaram, né, no frio do número, o Inter terminando 2022 sem um título no armário, não ganhou nem para o ímpar, né, mas fez uma boa campanha, né, o Inter montou um time, o Inter tem um elenco, né, não, elenco acho que não, o Inter tem um time, vamos dizer assim, né, o Inter tem um bom 11 para enfrentar a temporada. Agora, se vai conseguir manter isso, né? Se vai conseguir agregar qualidade a isso, esse é o grande desafio aí da diretoria e da comissão técnica na temporada de 2022, de 2023. Mas uma pessoa me disse assim, ó, que eu fico o tempo todo, né, falando sobre, pô, mas vocês não acham que estão demorando demais? Vocês têm cartas na manga que a gente daqui a pouco não descobriu, né? A gente vai mudando a pergunta, né, Lucas, para ver se a gente pesca alguma coisa, né? Sei lá, eu faço alguma leitura das respostas, né? Mas um cara me disse o seguinte: o que é mais fácil? Vir um ou dois e entrar num time já fechadinho, num time já montado, ou virem 6, 7 e eu ter que entrosar esses caras? Não, esse foi o trabalho, e aí foi que o Inter perdeu muito tempo nesse ano, né? Exatamente. Quando chegaram caras depois, enfim, né? É que assim, eu acho que o erro do Inter esse ano de 22, a gente pode fazer até uma retrospectiva aqui, né? Meio rápida. Não está atrelado só à demora de reforços, né? Aos fracassos do Inter. O fracasso do Inter está num contexto, né? Vamos lá. Se a gente pegar o 2022, ele está muito atrelado ao 2021. Que teve lá aquela troca do Abel pelo Ramires, que até acho que o Ramires fez um trabalho de alguns momentos bons, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o trabalho do Diego Aguirre, que é quem assume depois, e do Cacique Medina, que é quem assume o trabalho do Aguirre, o Ramires ainda deixou algumas coisas, né, que a gente conseguia ver, né? Pô, goleadas em Libertadores, chegou na final do Campeonato Gaúcho e perdeu numa. Sei lá, como é que eu posso tratar, né, aquela perda de final no ano passado, né, mas a gente olhava para o time do Medina e do Aguirre, não tinha nada, né, não deixou legado nenhum. E aí chega o Mano, né, com a sua experiência e tal, e tem que remontar um time do zero em abril. O cara chegou em abril com Copa do Brasil já eliminado, um fogo pegando do 3-0 em casa para um time que é o pior Grêmio aí dos últimos anos. Então eu acho que a gente às vezes subestima muito esses trunfos que o Inter tem, né? O Inter vai começar a temporada com um trabalho montado pelo Mano, né? Um trabalho onde o Mano sabe. Vai acabar a tua bateria aí do teu Eric. Tá, eu faço a troca, não tem problema. Faz a troca aí enquanto eu vou trocando uma ideia com a galera aqui, né? Então, é exatamente isso, né? O Mano acabou chegando e fazendo um time organizado, né? Colocando a zaga, né? Jogadores importantes, o mercado passou a ter um protagonismo um pouco maior, o René foi contratado e também ingressou no time e deu uma outra cara para a lateral. Tinha aquela coisa de jogar com Gabriel e Dourado juntos, depois acabou, né, entrando somente o Gabriel. Então são situações que o Mano foi criando, né, e conseguindo organizar o time, estancando, né, a sangria de parar de perder, de parar de tomar muitos gols, e a partir daí, né, conseguir
ter bons resultados, né, conseguir brigar por um G8, um G4 e posteriormente, né, se fixar como um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Esse trabalho o Inter já fez durante toda a temporada e que foi muito doída para o torcedor do Inter. Foi uma temporada sofrida, né? Pô, dar aquela vida para passar pelo Colo-Colo e aí tu tropeçar num Melgar e aí perdemos de novo. E ao mesmo tempo a gente vê, né, que era possível chegar porque a gente enxerga a qualidade no atual elenco, mas eu enxergo que esse talvez seja o principal trunfo, né? Tu não perdeu grandes nomes, tu manteve o técnico, ou seja, tu mantém a estrutura de treinos, tu mantém a estrutura de ambiente, tu mantém a estrutura, né, de time titular e já larga na frente em relação aos demais. E claro, precisa de reforços, né? Todo mundo sabe disso. O próprio Mano chegou a falar sobre isso inúmeras vezes. Então, é algo que o Inter vai ter que correr atrás para aí sim, quando começar os grandes campeonatos, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, tu ter um nível maior do que tu tinha quando foi vice-campeão. Tu já parou para pensar que o Inter, nos últimos 3 anos, ele é 2 vezes vice-campeão brasileiro? Sim. Tu já parou para pensar isso, cara? Já. E aí é que tá, eu acho que a expectativa do torcedor com o Ramires era o seguinte: puta, cara, a gente pega o Ramires agora vice-campeão brasileiro também, né? Pelos 20 centímetros do Edenilson. Se for olhar, a gente chegou na última rodada podendo ser campeão brasileiro. Daí a gente vai para a Libertadores, a gente goleia na Libertadores, aí fica até aquele negócio assim de, bah, será que esse ano vai? Hein? Pô, 2 goleadas, né? E aí do nada o trabalho evolui, do nada, né? É assim, ó. E aí, né? O trabalho começa a cair, Isso é até uma pergunta, né? Será que para o ano de 23, por exemplo, se a gente pudesse perguntar para a nossa audiência, seria uma boa daqui a pouco focar só no Campeonato Brasileiro? Não tratar aquela coisa que a gente trata, o Brasileirão é impossível para o Inter, né? Porque tem viagem, né? Tem a divisa com as Copas, né? Daqui a pouco o Inter não vai conseguir chegar. Pô, o Inter foi 2 vezes vice-campeão, cheio de problemas, né? Uma temporada bem atabalhadinha. Então, daqui a pouco, focando só no Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Inter consiga, né, beliscar de novo esse título que a gente tanto quer, né, que dá tanto na trave. Impressionante a quantidade de vices, alguns até meio traumáticos, né? Não foi o caso desse ano, né, de Campeonato Brasileiro. Eu não sei, Lucas, se o torcedor teria essa paciência, e nem nós, tá? Até como analíticos, como críticos e tal. Porque o Inter é um time muito grande, o Inter é um time que precisa ganhar todas as competições, ou entrar para ganhar todas as competições. Com certeza, é que ninguém entra para perder, né? Não, óbvio, eu sei que tu não está nem propondo isso. O que eu estou querendo dizer é que talvez a direção vai fechar nisso. Bom, então beleza. Então talvez a direção tinha que virar público para chegar e dizer, ó, torcida, o lance é o seguinte, nós vamos jogar todas as competições para ganhar, mas nós não vamos fazer esse negócio assim, ó, de botar time reserva no Campeonato Brasileiro por causa da Copa Libertadores. Nós vamos botar reserva na Libertadores e nós vamos botar titular no Brasileiro. Eu não digo reserva, né, mas bota tudo que dá. E aí, a partir do momento, sim, um jogador teve uma lesão, bom, acontece, né? Aí entra outro, mas não aquela coisa de preservar e preservar e preservar visando um jogo em específico, né? Porque esse ano a gente pode ter, claro, não foi um jogo que eliminou o Inter, né? Mas nós empatamos com o Melgar em 0-0 lá no Peru, fomos a Fortaleza, tomamos 3, né? Poderia ter sido 5, 6 do Fortaleza, perdemos 3 pontos, né? Um jogo talvez vencível, afinal o Fortaleza era o vice-lanterna naquele momento, e fomos eliminados para o Melgar. Então, perdemos 3 pontos, perdemos a confiança, tomamos uma eliminação precoce na Copa Sul-Americana. Então, eu acho que daqui a pouco seria um aprendizado do Inter aí nessa última temporada, né, que passou. Não, e eu estava falando na questão lá dos últimos 3 anos, né? A gente foi 2 vezes vice-brasileiro. Isso se a gente não contar ainda o vice da Copa do Brasil em 2019. Então, tu pode botar ali o vice da Copa do Brasil de 2019, vice-brasileiro de 2020. Aí 2021 foi o caos, né? Porque daí veio o Ramires, veio depois o Diego Aguirre e tudo mais. Aí 2022 a gente é vice de novo. Ou seja, nos últimos 4 anos a gente é 3 vezes vice. Então isso também faz com que a torcida tenha
essa ânsia, né, por reforços, porque, porra, se com esse time, com todo esse jeito atabalhoado, como tu usaste esse predicado, né, a gente chegou lá, pô, então bota um cara de qualidade aqui agora, bota um volante, bota um meia, bota um atacante, vamos para cima deles, né, aí a gente vai ser campeão. Então, essa ansiedade do quase também, ela é preponderante para esse final de ano agora, em que a gente só tem o Mário Fernandes, por exemplo, como reforço. Né? Se tu for avaliar, e a gente tem uma perspectiva assim, a gente vai olhando as notícias do Quinteiro, por exemplo, na Argentina, o cara tá saindo do River mesmo, o cara tá livre no mercado, não vai precisar aportar dinheiro em ninguém, o Quinteiro, ele ganha 650 mil, ele quer 650 mil para jogar aqui, o Flamengo parece que tá botando dinheiro nele lá, o Corinthians tá de olho também olhando, o que o Inter tá fazendo? O Inter tá ali, eu estou observando. E vamos falar sério, né? Se tivesse forte mesmo em cima dele, a gente já sabia de alguma coisa, né? Acho que esse é um saberia ponto, de alguma coisa. E aí entra um ponto, né, em relação a isso, que para mim é ambição, né? Um pouquinho, às vezes falta, né? A gente tá falando sobre tudo isso aqui, né? Pô, foram 3 vice-campeonatos em 4 anos. De competições relevantes aí, né, do Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com um time médio, né, que o Inter tinha. O Inter nunca teve um time de craques nesses vices, né? Talvez o melhor time seja o de agora, que tem jogadores acima, né? Vamos lá, o Vitão, um jogador que o Inter não tinha em outros campeonatos. O Wanderson, um jogador que o Inter não tinha. E jogadores com fome, né? Não digo nem com fome, né? Porque talvez aquele momento lá de 2019 também tivesse, né? Tanto é que são jogadores que muitos deles não têm títulos na carreira. Vamos pegar o Patrick. O título que ele tem na carreira é o título de campeão goiano. O Vitor Cuesta não tem títulos relevantes na carreira. Então, o Paulo Guerreiro já era um cara consagrado, o D'Alessandro, o Sobis, mas o Nico Lopes não. O Nico Lopes não tinha títulos na carreira. O Rodrigo Dourado não tinha títulos na carreira, Rodrigo Lindoso, Moledo, na medalha, né? Lomba, né? Não tinha. Então, assim, tô dizendo de expressão, né? Tô dizendo que os caras não são bons, né? Tô dizendo que eles têm fome de conquistar. A Copa do Brasil seria talvez o primeiro grande título da carreira de muitos ali. E agora talvez seja a mesma coisa, né? A gente tem jogadores que são rodados, mas poucos grandes campeões, né? Tem o Mercado, Lucas, tem histórico, né? o Tyson, tem o Gabriel e vão parando aí, né? Não tem grandes conquistas no grupo do elenco atual do Inter. E seria desafiar a história, né? Porque impediria os 30 anos, por exemplo, do título da Copa do Brasil do Inter, né? O Inter não ganha uma Copa do Brasil há 30 anos, sabe? Então, seria toda uma questão superlativa, né, de 2019, né? Mas eu acho que essa questão do Quinteiro, eu vou voltar a dizer, a gente está trazendo informações aqui da Argentina, a gente traz informações, né, me falaram que, eu gosto desse jogador, a gente interessa, tem interesse e tal, mas a gente não vê os avanços, né? Então, acho que a gente tem que ser honesto até, né, cara, com a nossa audiência, de ver o seguinte, beleza, os caras querem, mas não estão demonstrando isso para quem interessa, né? Que é o Quinteiro, né? Exatamente. Ou o representante dele, enfim, né? Já que ele é um jogador que vai passar a estar livre no mercado, me parece que, e acho que o termo correto é esse mesmo, é a ambição. Acho que está faltando um pouco de ambição para o Inter nessa janela, em alguns movimentos, tá? Eu consigo entender a demora, eu consigo entender, né, que o Inter tem um elenco montado, que talvez não precise desse desespero para contratar um jogador, mas, né, o Quinteiro é uma alternativa que surge, que o Inter teria que fazer um esforço justamente para mostrar isso, né? Pô, saiu o Quinteiro no mercado, nós vamos fichar esse cara, nós vamos ganhar do Flamengo e nós vamos fazer, né, uma movimentação para mostrar que nós queremos ganhar. Pô, nós vamos trazer o Mário Fernandes para ser um reserva, daqui a pouco nós vamos trazer um Quinteiro para disputar uma posição e vai sobrar do time em algum momento. Já passa a ser um outro Inter, né? Não é olhar para o banco e tu ter o Lucas Ramos, o Estevão, o Matheus Dias, que podem até ser grandes jogadores no final de 2023, mas hoje são apostas da base, né? Não tem um tamanho de jogador como tem o Quinteiro, como tem o Arangues, como tem o tem que ser Damião. A terceira opção, né, Lucas? Eles têm que ser a terceira opção, Lucas. Porque tu vai pegar, né, tu vai pegar ali
Tem o titular, tem o reserva e tem o da base. Essa daqui ser a hierarquia, mas eu acho que muito também nesse quesito de faltar ambição, também aí se dá por todos os erros históricos do Inter. Nós vamos falar do Scocco porque, só para pincelar rapidinho, o Inter pagou 10 milhões para o Scocco sem o Scocco jogar. O Inter acabou de pagar agora, em dezembro de 2022, agora nesse mês, sabe? 10 milhões de reais para o Scocco. O Inter agora está esperando o dinheiro, né? Então tem o dinheirinho do Edenilson, que não paga ali, paga uma folha. Tá olhando ali como é que funciona ali. Olha, o que vai acontecer com o Yuri Alberto no Inter, os 10%. O que vai acontecer se o Patrick for negociado? A gente ainda tem 35%. Tem ainda até o Moisés, agora eu não lembrava disso, mas tem o Moisés que tem 1,5 milhão de euros ainda para aportar de repente no meio do ano, agora por causa do CSKA. É mais um dinheirinho. Daqui a pouco pode vir. E acho que vão fazer, né? Porque o Moisés tem jogado como titular no CSKA, né? Diferente do Bruno Fux, por exemplo, que foi... Claro, era uma situação diferente, né? O Bruno Fux foi comprado já pelo CSKA. Então, se o CSKA quisesse comprar e jogar ele a jogar o campeonato da Bósnia, poderia, né? Então não tem nada a ver com isso. Agora, o Moisés não, né? O Moisés ainda é jogador do Inter, ele tem um contrato, se eu não estou enganado, até 2024 aqui no Beira-Rio. Então, se o CSKA decidir, olha, velho, decidimos não comprar o Moisés, ele volta pro Inter. Ele tá aqui no segundo semestre, ele volta, seria reintegrado. Claro, hipoteticamente falando, né? Daqui a pouco ele acha um outro clube. Mas a tendência é que ele não jogue mais, né? Mas assim, mas ele tem sido titular, né? O CSKA deve comprar esse jogador. Isso que eu quero dizer. Ele tem 18 jogos lá, 15 como titulares. Tá? 15 desses jogos como titular. Pô, eu acho que vai ser comprado fácil, né? É diferente, por exemplo, do Peglow, né? Que foi para o Porto B e acabou não ascendendo, por exemplo, ou não ganhou oportunidades lá no time principal do Porto. Então, acho que é bem diferente. E é outro perfil de jogador, né? Um jogador experiente, o Moisés, né? Por mais que seja outro caso também, né? Jogador que, se a gente for olhar títulos na carreira, não tem, né? É um cara com fome, com apetite de vencer. E isso era uma das coisas muito positivas no Moisés, né? Um cara que se entregava para jogo, um cara que tinha, né, uma vontade de vencer, um cara que brigava por bola com os pratos de comida, mas faltava qualidade técnica em alguns momentos, né? Onde ele deixou a desejar. Né? Tanto é que, para mim, né, o acréscimo do René, ele é gigantesco na lateral esquerda em relação ao Moisés hoje, por exemplo. Não tem comparação entre um e outro. Mas, enfim, ganhar um dinheiro com o Moisés, né, no meio do ano, poxa, tá de excelente tamanho, né? Isso. Até porque o Inter já ganhou um dinheirinho com ele no próprio empréstimo, né? Na ida para lá, o Inter já ganhou um dinheirinho com ele. Poupa o salário, claro, também tem tudo isso. Agora, se a gente for fazer um exercício, o Inter agora ganha esses 7 e pouco aí, entre 7 e 8 do Edenilson. Não tem, nesse momento, teria que ver, de repente, algum aporte financeiro em cima do David, que está para, de repente, ir para o São Paulo, mais a liberação dos 400 mil por mês. São poucas coisas, são poucos dinheiros, né? Se a gente for parar para ver. Não é um valor, assim, a nível de Brasil. Significativo, né? Tu tá me dizendo assim, o Inter vai ganhar, vamos somar tudo e chegar em 10 milhões de reais, tá? Somando tudo. Quem tu contrata 10 milhões de reais no futebol brasileiro hoje? Cara, o Wellington Rato tu não contrata 10 milhões de reais do Atlético Goianiense. Então, mas tu sabe que eu acho que a questão aqui, Lucas, esses 10 milhões, eu acho que é o seguinte, ó, é mais ou menos assim, ó, eu vou contratar esse cara agora por 3 milhões de dólares, tá? Então, desses 10 milhões, eu tenho 2. Tenho 2 milhões de dólares. Então, daqui a pouco, eu digo assim pro cara, ó, olha só, eu te pago 1 milhão de dólares agora, eu te pago 1 milhão de dólares, sei lá, daqui 6 meses e 1 milhão de dólares lá na frente. Daqui a pouco os caras, tu não vai aportar, claro, com todo um dinheiro, todo um montante, mas pelo menos tu tem o brick para fazer, né? Eu acho que essa é a grande questão, porque se tu for olhar, 10 milhões é a folha do Inter, né? Mas tu tem que mostrar ambição nesse, aí que eu digo, né? Tu tem que fazer tiros como esse, tu tem que tentar um Quinteiro, tu tem que tentar um Pet Martinez, tu tem que tentar um Mário Fernandes, tu tem que tentar jogadores desse que late, né? Não adianta tu perder tempo, vamos tentar o Caio Vinícius do Goiás, vamos tentar o Lisiero. Não. Então, a ambição, né? É difícil, é muito difícil. Talvez não consiga, mas tu tem que tentar esses caras. Tem que tentar caras que sejam melhores, assim, vamos traçar um cenário. O Inter contrata o Pete Martinez, por exemplo. Contratamos o Pete Martinez. Não sei se ele vai jogar.
Aí vai resolver com o Alan Patrick, com o Depena, com o Maurício. Só que olha o nível da briga que eu tô dizendo, né? Nós vamos ter no banco um Depena. Chegou um cara que é melhor que o Depena. Bom, Sim. então, nós temos qualidade aqui. Agora vai trazer um cara que o Depena olha assim, isso aí vai correr atrás, né? Quando ele não puder jogar, talvez mantenha o nível. É diferente do contratar um cara que pode, né, te resolver um problema quando o Depena tiver um dia ruim. Não, eu tenho a garantia aqui que eu tenho um cara do mesmo nível sentadinho no banco que se entrar pode resolver o problema do Inter. Esse para mim deveria ser o foco do Inter no mercado. Contratar várias cerejas do bolo. É caro? São 2 ou 3, né? Não são 10, são 3. Para mim o Inter precisa de 3 peças, né? Para contratar, eu já disse. Se o Inter fecha a janela com 4 contratações, Mário Fernandes, um jogador de meio campo, que seria o Quinteiro, né? Mas nesse perfil de jogador, um 5 e um centroavante, para mim é uma ótima janela, 4 contratações pontuais, e aí tu cerca o resto com o que tu já tem e jogadores da base que vão ter espaço aí para conseguir progredir. E vem subindo base, claro, tá corretíssimo. Tá corretíssima essa análise, né? Mas basicamente, cara, ainda temos, por exemplo, para a questão dos volantes, dos nomes especulados, Ranieri tá fora, o Caio Vinícius teve até esses dias o presidente tá bravo com o empresário do Caio Vinícius, né? Ele é o mesmo empresário do um que foi oferecido agora pro Inter, que estava fechado. O Romero? Não. E é outro que foi o Wellington Martins. O mesmo agente e é o mesmo agente do Patrick também, né? Que tá nesse rolo, vai do Galo, vai do São Paulo, enfim. O presidente tá meio irritado com esse empresário aí. Então, acho que negócio com ele não vai sair tão cedo, a não ser que seja algo muito bom que o Inter queira aí, né, nos próximos dias. Em termos de nomes, assim, de todos os volantes até agora, a gente pode basicamente ainda manter o Gregory e o Jean Lucas aí na parada, né? Eu acho que não dá para riscar o nome do Arangues, tá? Eu não riscaria o nome do Arangues ainda. Talvez. Eu acho que não está próximo, não é uma possibilidade real ainda, mas eu acho que até abril tem muita coisa para rolar. Pode vir a ser, né? Pode vir a ser. Até porque o Gregory, junto ao Inter Miami, é bem difícil, né? O Jean Lucas tem muito tempo ainda para acontecer, muita coisa. Daqui a pouco o Mônaco vai lá e transfere ele dentro do mercado da Europa mesmo, porque só para ter uma ideia, ele é cria do Flamengo, né? Daí ele teve no Santos, depois ele foi para o Olympique Lyon, depois ele ainda atuou no Brest, e aí ele foi contratado pelo Mônaco. Ou seja, né? O Mônaco ainda é um time tradicional, né? Mas enfim, não vingou, né? Não se tornou o cara que a gente esperava que ele fosse quando ascendeu no Santos, né? Com o Sampaoli em 2019. Mas seria um cara, para mim, nesse perfil que a gente está dizendo, né? Surgiu bem, tem potencial, falta um empurrão ali, né? Não é aquele cara que chega já consagrado. Cara, o Inter não precisa de jogadores como Luiz Adriano. Talvez o Inter não precisa nem do Arangues, tá? E eu falo com dor no meu coração daí, porque eu sou muito fã do futebol do Arangues, mas eu acho que o momento do Inter, ele quer outra coisa, ele exige outra coisa, outro tipo de atleta. Tão bom quanto, né? Mas com outra ambição, outro momento de carreira. Acho que os veteranos o Inter já tem os seus veteranos, né? Sim. Veteranos, entre aspas, pode soar pejorativo, né? O Inter já tem o René, o Inter já tem o Mercado, o Inter já tem o Moledo, já tem o Gabriel, já tem o Alan Patrick. Não precisa agregar mais tanto cara veterano, né? Tem que achar jogadores, né, bons, né, que agreguem, que queiram vencer. Na minha opinião, é isso que o Inter precisa. A não ser, claro, né, um centroavante, né, Alexandre? Porque essa é uma posição muito carente, né? Aí, volta e meia, a gente vai acabar voltando para um cara mais consagrado, né? Porque é muito difícil surgir centroavantes, né? Formar centroavantes é muito difícil. E não só isso, né? Só para tu ter uma ideia, o Inter se meteu numa enrascada agora, né? Querendo ou não. Porque liberando o Brian Romero, tem que ficar com o Mikael, para pelo menos ter um reserva, porque senão tu teria o Alemão e o Luca hoje, né?
E o próprio presidente, quando fala de centroavante, fala de camisa 9, faz questão de frisar, né? Pô, uma das principais, das mais difíceis posições do mundo, né? Para tu contratar isso e aquilo. Então, tá correto, querendo ou não, né? Não tem outro. Fica com o Mikael aí mesmo, gordo. Se tu for parar para ver, né? Isso, e a gente pode, claro, puxar para o Inter, e acho que o Inter formou bons centroavantes nos últimos anos, né? Damião, Nilmar, Luiz Adriano, Alexandre Pato, Rafael Sobis. Muitos deles não são centroavantes, eu sei, né? Mas qual foi o último grande centroavante? Vamos lá, vamos puxar Inter e Grêmio aqui, tá? Rio Grande do Sul. Que Inter e Grêmio colocaram nos últimos 10 anos como formados por Inter e Grêmio, centroavantes. Ou do Brasil, vamos ampliar leque para Brasil, né? Tá surgindo o Endrick agora, pô, um bom centroavante. E pode ser um segundo atacante, enfim. A camisa 9 não surge mais, né? Não tem um... Meu Deus, que centroavante é esse que tá surgindo? Que fenômeno esse cara. Não tem, né? Eu não lembro de centroavante. Claro, o Inter formou alguns, né? Guto, Walter, Cassiano, mas são caras que não foram formados a nível Série A, né? Eles deram certo em outros ambientes, enfim. E a base está aí para isso. Bom, formou jogador, mas para jogar no Inter não vai servir. Para jogar no Bahia, no Fortaleza, talvez sirva. Mas é muito difícil formar centroavante. O Brasil forma muito pouco centroavante. Tanto é que o centroavante do Brasil na Copa, né? Era o Richarlison, a gente olhava para o banco e o Pedro ali, que tem um nível, mas o Gabriel Jesus é extremamente contestado, né? O Firmino não é bem centroavante. Então é uma posição muito ingrata, né? De se formar atletas. É verdade. E na questão dos meias, né, meu? Eu até ia falar na sequência, mas já como a gente estava falando de centroavante e tal, por isso que eu puxei ali a questão de permanecer com o Mikael, de apostar no Luca e tal. Mas na questão dos meias também é uma posição difícil, né? Que o Internacional estava de olho no Igor Gomes, e aí o Igor Gomes acabou indo para o Galo. E também essa questão aí do Quinteiro, né? Que falta ambição, isso a gente já falou do Quinteiro, né? Isso é muito louco, já pensou, né? Se o Inter tivesse conseguido a contratação do Romero e do Igor Gomes, vamos projetar aqui, tá? Seria um cenário muito mais tranquilo, né? Claro, teria sido conseguido um primeiro volante para começar a temporada, e até acho que o Inter poderia ir atrás de outro depois. E um jogador promissor, né? Por mais que tenha problemas no São Paulo, mas para ser uma reposição do Maurício, um jogador a ser lapidado pelo Inter, e tu poderia começar o ano tranquilamente, assim, né? Tu já teria sanado uma ânsia da torcida, né? Anunciamos 3 caras, né? São 3 bons jogadores. Mas aí tu poderia ir mais tranquilo para caçar um centroavante ou um camisa 8 ali de maior requinte, né? Maior pomposidade, né? Isso. Não, mas eu acho que não só seguraria a ânsia, mas tu aumentaria a competitividade dentro do teu grupo. O Igor Gomes é um bom jogador. Bom jogador o Igor Gomes, o Romero também, bom jogador, seria um bom jogador para começar de titular, assim. Não era só a questão assim de ânsia de mercado, né? Porque o grande problema é esse, como a gente sabe que a gente não tem dinheiro, o torcedor fica ali, tá sondando, tá rondando, não vai ver ninguém. Tipo, olha o Igor Gomes. Olha o Romero. Pô, o Romero tava fechado. Um mano dizendo, não, eu tenho o Romero e tal, isso, aquilo. Do nada o cara, não, cara, vou pro León do México. Sabe? Então, tipo assim... Pode acontecer, né? Tá sujeito a isso. Claro. É futebol, não né? deveria, né? Mas pode. Mas é que isso eu fico pensando, assim, cara. Qual foi a motivação do Romero de largar o Inter e uma Libertadores para ir pro León do México? Dinheiro, né? Óbvio, claro, dinheiro, óbvio. E aí o Inter, sei lá, o Inter não botou mais 200 mil, 300 mil para pagar pro Independente. O Inter não tem 300 mil dólares para fichar um jogador em vez de fichar no León de o León do México fichar ele. Isso que eu acho que deixa o torcedor louco, Lucas. Porque, tipo assim, não vai vir ninguém. É por causa disso. Pô, se tu não tem 300 mil, cara, para fichar o Lucas Romero, tu vai fichar quem? Vai fichar o Quinteiro?
Vai fichar Mas o grande ponto é, claro que a gente dificilmente vai ter essa resposta nesse momento de janela, né? Porque, enfim, pode prejudicar outros negócios, mas o ponto é, o Inter não tem ou o Inter não quis ter? Que entende que daqui a pouco poderia ter algo melhor ali na frente. Eu acho Mas, que... porra, mas... Não, mas se queria tanto, né? E aí eu tô contigo, se queria tanto, cara, teria que ter feito um esforço maior. Mas Enfim, mas é esse já disso, é na foi. convicção, claro, é na convicção que eu tô falando. Tu tem convicção nesse jogador? Traz, paga, sabe? Sei lá, é como agora, tá todo mundo dizendo, né? Bah, o VDG vai contratar o terceiro cara, não sei o quê. Pô, mas quem a gente vai contratar? O fulano? Então tá. Então vamos dar um salário para ele, né? Claro, a gente sabe o teto que a gente tem, né? É claro que a gente sabe o teto que a gente tem, mas tu vai tentar encantar o cara o tempo todo, né? Tu vai tentar buscar, não é só projeto, né? Mas é óbvio, cara, todo jogador quer dinheiro. Por quê? Ah, não, tem o projeto Libertadores. Sim, porque o projeto de Libertadores te dá dinheiro, te dá visibilidade, te dá bicho, te dá a possibilidade de prêmios, te dá a possibilidade, pô, eu tô jogando Libertadores, então eu não posso ganhar 100, eu tenho que ganhar 200. É isso. O mundo da bola gira em torno de dinheiro. Não tem esse negócio de amor. Tá? Não tem esse negócio de amor. Mas, né, enfim, o grande problema Pô, é cara, a esse. última live do ano, tá ligado? A frase é, não tem esse negócio de amor. No futebol, não, né? Acabou com o ano novo da rapaziada. Não, no futebol, não. No futebol, não. Eu sempre questiono muito esse negócio de eu amo fulano, eu amo o clube. Quem ama o clube somos nós, que somos torcedores, essa galera que tá com a gente. Quem ama o clube é o seu José, que acorda às 5 horas da manhã e conta as moedas para, sei lá, andar de ônibus porque ele pagou a mensalidade em dia do Inter e tal. Ele, de repente, vai a pé de um determinado trecho para o trabalho porque ele juntou as moedinhas para ir no jogo do Inter. Isso aí é amor ao clube. Agora, é uma barbada mal o clube por 800 mil por mês, 600 mil por mês, 700 mil por mês. Eu acho uma barbada. Mas, né, não quer dizer que eu esteja certo, né? Vai dizer, né? De qualquer maneira, cara, quero dizer para vocês assim, ó, muito obrigado mesmo por este baita 2022, hein, ô Lucas Colar, foi? Com certeza. Talvez não tanto para o Inter, né, em termos de títulos, em termos de representatividade, talvez além do Campeonato Brasileiro, do vice e tal, mas foi um baita 2022, a gente fica feliz pra caramba de poder falar de internacional para vocês, conversar com vocês, ter também essa troca, né? Pô, Emanuele, Ricardo, a Lu, tem tanta gente, Menina Cachos, uma galera que deve estar agora trocando uma ideia, Vai né? esquecer de alguém, os caras vão brigar contigo. Tu vai receber um direct. Claro. O primeiro vai ser do Anderson Vaccaro, vai brigar contigo. Não, o Anderson Vaccaro é sempre citado aqui, né? Mas Entendi. enfim, cara, de qualquer maneira, ó, um forte abraço para vocês, que vocês tenham uma baita passagem de ano, que vocês tenham uma baita passagem aí de 31 para primeiro. Vão com calma, né? Se dirigir, não beba. Que nada. Não, se dirigir não beba, né? Não precisa ir com calma, né? Nas festas, enfim, né? Não, aí não. Aí tu enfia os dois pés na jaca, porque 2023 vai ser, olha, então aproveita agora, que eu já tô avisando vocês, né? Vai ser loucura isso aqui, né? Vai ser Gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, nós vamos ter jogo do Inter quase todos os dias, vocês vão ter que pedir banco de horas para o chefe de vocês para poder ir nos jogos, vão trabalhar muito mais. Então, nós vamos ter parceria, Lucas, nós vamos ter parceria com o Mazá Sports Bar, nós vamos transformar já temos, Mazá né? no Beira-Rio. Nós vamos transformar o Mazá no Beira-Rio nos jogos da Libertadores. Os jogos fora da Libertadores, galera, é lá no Mazá que tu vai ter que te organizar para estar com a gente, entendeu? Diretaço, ao vivaço, lá participando da live, nas interatividades, curtindo, né, o Mazá, tomando um chopp, comendo as coisas do Mazá e aproveitando com Vozes do Gigante. E tantas outras coisas que a gente vai fazer ao longo de 2023. O sorteio da temporada 2023, a gente revela na segunda-feira, 12 horas e 30 minutos. Nesse domingo à noite, a partir das 8, uma entrevista exclusivaça com o Felipe de Oliveira, diretor-geral das categorias de base do Internacional, até para já pontuar algumas questões, porque já começou o ano agora, cara, segunda-feira. Tem volta no CT,
E depois, dia 3, já tem copinha. Dia 3 já tem copinha. E aí, meu, começou o ano e a gente vai com tudo em 2023. Lucas, feliz ano novo para ti também, meu querido. Para um abração nós. para todo Tamo mundo junto. aí e que a gente faça um baita 2023. Valeu, galera. Um forte abraço para todo mundo. Tchau.